Olá, hoje eu quero falar sobre como a gente se acostuma com as coisas do mundo que parecem normais e a nossa mente fica completamente cauterizada, fica impedida de assumir as palavras da Bíblia como algo real para a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito, mas é muito comum a gente buscar alegria nas pessoas, nos eventos, nas situações, nos resultados e na comida. É muito comum você estar se sentindo triste, abatido, cansado, desanimado, frustrado e fazer o quê? Comer. Vou comer. Ai, vontade de comer um doce, vontade de comer um pão. Mas a alegria é um fruto do Espírito. Não é nada externo que pode nos dar a alegria. A gente não deve confundir alegria com prazer. Prazer momentâneo. A gente pode ter prazer em comer uma coisa gostosa, ter prazer em encontrar com uma pessoa, ter uma conversa alegre, animada, assistir um filme bom, ouvir uma música, dançar, fazer um passeio, ir a um lugar bonito, uma praia bonita. Tudo isso traz prazer e talvez até uma sensação de alegria, mas você só vai conseguir acessar essa alegria se ela vier de dentro. Se você tiver paz, que é um outro fruto do Espírito. Quantas pessoas têm tudo? Isso é muito comum. Você fala, gente, fulana é casado, bem casado, tem saúde, os filhos estão bem, moram bem, não tem problema financeiro, não tem isso, não tem aquilo, e a pessoa nunca tá bem. E aí as pessoas falam, mas ela tem depressão, depressão é uma doença. Sim, depressão é uma doença, mas essa doença não começa quimicamente, não começa no cérebro. Ela pode ser tratada com medicação, mas grande parte das pessoas que têm depressão continuam depressivas mesmo com medicação. Ameniza a situação, mas a pessoa não se torna alguém alegre, livre da medicação, ela se torna dependente quimicamente da medicação. E talvez algumas pessoas tenham uma percepção de que as coisas estão sob controle até pelo fato dela saber que ela está usando uma medicação. E a neurociências mostra que a mente comanda o cérebro comanda o corpo. Então tudo começa na mente. A gente precisa ter clareza. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma fé madura, racional. A gente precisa usar a nossa mente para acessar as coisas que Deus tem para nós e tirar os olhos das dificuldades, tirar os olhos das limitações. As pessoas falam, mas eu não consigo resistir. Que limitação é essa? O domínio próprio é um fruto do Espírito. Você não nasceu capenga, faltando um fruto do Espírito. Fulaninha conseguiu emagrecer porque ela tem força de vontade, eu não tenho. Não, fulaninha emagreceu porque ela queria um resultado e ela entendia do que ela era capaz, o que ela podia dizer sim e dizer não. Porque nós nascemos livres, com o livre-arbítrio. Deus não nos faz escravas nem das ideias dele, quanto mais de qualquer outra coisa. Se a gente está escravizada por alguma coisa, se sente escravizado por alguma coisa, é uma opção nossa. E existe uma forma muito fácil de você se libertar disso. Primeiro, você saber que você pode. E segundo, é você querer sair disso. É como se na sua cabeça, alguém te prendesse a um lugar, como se você estivesse num quarto, numa cela, em alguma coisa assim, e depois alguém te perguntasse, por que você tá aí? E aí você fala, porque eu tô presa. Eu falo, não, a porta aberta. Você tá aí dentro, não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém te prendendo. Você se prendeu aí e você tá aí dentro. E talvez sair desse lugar te cause desconforto, te traga insegurança. E que lugar é esse? Eu tô falando de quê? Eu tô falando de você parar de ter um discurso igual ao de sempre, sabe? Não consigo ficar sem pão, não consigo emagrecer, eu sempre emagreço, engordo. Você fica presa, você vira uma prisioneira dessa situação que se repete o tempo inteiro, como se você estivesse rodando em círculos e nunca saísse desse ciclo. Mas você tá nesse lugar porque você quer. Existem formas de você sair disso daí. Existem estratégias específicas, recursos que você pode ser conduzida através da sua mente, e a Bíblia te dá todos os recursos espirituais para isso. Você tem tudo o que você precisa para ser livre, para fazer escolhas, para quebrar as crenças que te prendem a um lugar. Crença limitante é algo que você acredita e por isso te limita. É só a sua crença sobre isso. O Bill Johnson fala que depois de Deus, a coisa mais poderosa do mundo é a nossa mente. Se você acredita, coloca fé de que algo te limita, de fato aquilo vai te limitar. Em contrapartida, se você colocar fé em quem você é filha, Deus criador, soberano, qual é o reino que você faz parte? O reino da abundância, o reino da obediência, da submissão, o reino que é governado por alguém que é bom, perfeito e agradável, está com você o tempo todo, de alguém que controla
tudo na sua vida, desde que você permita, deseje. Alguém que já tem planos bons para sua vida, que só vão ser executados se você quiser seguir os planos do Senhor. Você tem tudo. Se você tá presa em alguma situação hoje, seja ela qual for, é por escolha sua. É por escolha sua. E é muito importante que a gente se conecte com Deus, mas se conecte profundamente para que Ele fale ao nosso coração. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu comecei a ouvir a Deus, quando eu comecei a entender as palavras dele, quando eu comecei a ter certeza da presença dele mesmo nos processos mais difíceis que eu já passei. Situações ruins, situações que parece que não tinha resultado nunca. E coisa mais interessante, você olha para aquela situação, você fala para Deus como se ele não estivesse vendo aquilo, como se você não entendesse por que ele não faz nada. O senhor não tá vendo o que eu tô passando, o senhor não vai fazer nada, eu sou sua filha, o que o senhor vai fazer sobre isso? E Deus tá ali, mostrando para você que aquilo é necessário, aquilo tem um bem maior. Existem coisas acontecendo que a gente não tem o menor controle, sendo providenciadas para que algo muito maior vem a partir daquele momento. E tá tudo bem a gente passar por algumas coisas desde que seja com Deus. A dor humana, carnal, vai existir, mas tá tudo bem, porque muitas vezes a gente passa por uma dor insuportável. E quando a gente permite que Deus entre nessa dor, nessa situação, meses depois, dependendo da situação, semanas depois, às vezes anos depois, você nem lembra do que você viveu. E muitas vezes, quando você lembra, quando é algo muito marcante, como quando é algo que realmente não tem como não ser lembrado, você não lembra com dor. Você já tirou a dor foi naquele momento. Depois aquilo passou a ser uma história da sua vida e se tornou algo que você pode compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas que também vão viver aquele momento de dor. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar Deus íntimo de nós, em conexão com a nossa mente. No final de dezembro de 2018, exatamente dia 30 e dia 31 de 2018, de dezembro, eu fui à igreja e foram anos muito difíceis para mim, 2017, 18, 19. Foi um tempo muito difícil. E é tão interessante quando eu leio as coisas que eu anotava aqui, vejo tudo se cumprindo como Deus dizia lá atrás e que não se cumpriu ainda completamente. A promessa não se cumpriu, mas quantas coisas aconteceram a partir daquilo dali, tão maiores do que eu podia imaginar. E o ano novo de 2018 para 2019, eu passei sozinha na igreja. E a Bíblia fala, né, sobre colheita, sobre a gente colher a partir do que a gente semeia. E eu falei para Deus, Senhor, não foi isso que eu semeei. Eu tô aqui sozinha. Eu semeei solidão. Por que eu tô passando o ano novo aqui sozinha? E Deus me falou, você semeou o ano inteiro uma relação comigo. Você não tá sozinha. Você veio passar a virada de ano comigo, com a coisa que foi mais importante para você durante todo o seu ano. Durante todo o ano, Deus foi o meu pilar, esteve no centro da minha adoração, no centro da minha atenção, em detrimento de tudo que eu estava vivendo. E eu semeei essa relação com Ele durante um ano todo e eu fui passar o ano novo com Ele. Eu colhi os frutos do que eu plantei. E a gente precisa ter essa percepção de reino, do além, o depois da vida terrena. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Coitado de quem acha que tudo acontece aqui. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Então, se a gente fala que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, apesar da minha família ser importante, dos meus relacionamentos serem importantes, eu preciso honrar o que a minha boca fala. Se a minha boca fala que ele é o mais importante, que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu precisava entender que era mais importante eu estar com Deus do que com as outras pessoas. Talvez eu pudesse estar com as outras pessoas e com Deus, mas certamente se eu estivesse com as outras pessoas, Deus não seria meu único foco de atenção. E Ele precisava fazer isso comigo naquele momento. Então tudo que a gente precisa viver, Deus vai fazer. Independente da gente sofrer ou não, como a gente faz com os nossos filhos. A gente dá não, bota de castigo, deixa chorar, naquele momento não, e manda esperar, e espera dias, semanas, meses, até que a gente possa ou deseje fazer aquilo. A gente tira alguma coisa do acesso aos filhos porque eles precisam aprender alguma outra coisa e eles estão sofrendo, estão batendo pezinho, estão achando que é o fim do mundo. E a gente, como mãe, os pais, né, de uma forma geral, sabe que tá tudo sob controle, que é daquele jeito que tem que fazer porque existe um bem maior por trás. Então a gente também precisa ter essa segurança, esse conforto e essa calma que Deus sabe o que Ele tá fazendo, desde que a gente tenha certeza do alinhamento do nosso coração com o dele. Então essa é a coisa mais importante que a gente faz na vida, alinhar a nossa
mente e o nosso coração com o de Deus. Nisso, Milhomens uma vez fez uma oração e eu peguei isso para mim. E eu falo quase todos os dias: Senhor, eu rejeito a toda mentalidade que não esteja alinhada com a sua, porque dessa forma eu consigo estar em constante comunhão com Jesus. E a sua glória purifica a minha existência, tudo que eu faço. E aqui em 2018 eu escrevi assim, não nesse dia, mas próximo dessa data, eu escrevi em algum momento assim: Senhor, eu não tô fazendo nada pelo Senhor. Eu não tô transbordando de tudo que o Senhor me dá. Então foi um tempo de Deus me treinar e agora é um tempo de eu transbordar. Eu tô aqui falando com você sobre tantas coisas que aconteceram na minha vida, tantas coisas que eu aprendi, e eu faço isso muito no privado, assim, no 1 a 1. Raro é o dia que isso não acontece com um paciente, com uma aluna, com uma pessoa próxima, com uma pessoa da família, com uma amiga. Com frequência, Deus está me dando a oportunidade de levar ele para as pessoas de alguma forma. Então, quero finalizar falando sobre isso. Tenha calma, tenha confiança, espera em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Agora, alinhe o seu coração com o dele para que você tenha certeza de que você está debaixo das asas dele. Você está debaixo da proteção e da orientação dele. É isso. Um beijo.